Olá, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem, que todos sejam muito bem-vindos, os veteranos e os novatos, né? Vamos começar mais um módulo, continuar a caminhada, né, dos ensinamentos, dos conhecimentos, da doutrina de Jesus, vinda através dos Espíritos. Hoje, a gente vai estudar o curso preparatório, vai ser a segunda aula desse módulo. A gente vai falar sobre o Livro dos Espíritos. Então, para a gente poder ficar no presente, prestar mais atenção, abrir nossa mente, quem se sentir à vontade, vamos só ficar um tempinho em silêncio, através de uma prece, cerrar nossos olhos, quem quiser, tá? Mestre Jesus, trabalhadores da espiritualidade de luz, muito obrigado por mais um dia de ensinamento, que possamos abrir nossas mentes, nossos corações e acolher os ensinamentos do Cristo à luz da doutrina espírita. Que seja feita a tua vontade, que assim seja, graças a Deus, Pai. E a gente vai entrar neste assunto, falar sobre o Livro dos Espíritos, mas antes do Livro dos Espíritos trazido por Kardec, através de Kardec pelos Espíritos, a gente vai falar sobre uma passagem, duas passagens que João trouxe de Jesus, falando sobre o Paráclito, né? E Paráclito, o que é? Paráclito é aquele que consola, conforta, aquele que encoraja, reanima, aquele que revive, aquele que intercede em nosso favor, como um defensor numa corte. Se me amais, observareis meus mandamentos, e rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclito. Nós já vimos o que é Paráclito. Para que convosco permaneça para sempre o Espírito da verdade, disse Jesus. Em outro trecho, mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que vos disse. A gente está iniciando com essa promessa de Jesus há 2000 anos atrás, falando que enviaria para a gente o Consolador, né? O esclarecedor, quem iria nos elucidar, nos endireitar o entendimento, né? E para entrar nessa obra, nessa grandiosa obra que foi prometida por Jesus há 2000 anos atrás, Humberto de Campos traz para a gente nesse livro, psicografado por Chico Xavier, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, um trecho dessa magnífica obra, dessa obra da espiritualidade, para trazer esse Paráclito, esse Consolador. Em uma de tais assembleias, presidida pelo coração misericordioso e augusto do Cordeiro, Jesus Cristo, fora destacado um dos grandes discípulos do Senhor para vir à Terra, com a tarefa de organizar e compilar ensinamentos que seriam revelados, oferecendo um método de observação a todos os estudiosos do tempo. Foi assim que Allan Kardec, em 3 de outubro de 1804, via a luz da atmosfera terrestre, na cidade de Lyon. Contaria com a cooperação de uma pleiade de auxiliares da sua obra, designados particularmente para coadjuvá-lo. Essa obra, a gente vê que Jesus prometeu o envio desse Consolador, desse Paráclito, através do Espírito de verdade. E Humberto de Campos, nesse livro, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, neste capítulo do Bezerra de Menezes, capítulo 22, ele fala como foi
essa reunião que designou que viria esse compilador, esse organizador, esse espírito com essa incumbência, e os ajudantes dele, né? A pleiade de espírito que iria ajudá-lo, né? Que seria Leon Denis, Gabriel Delany, Camille Flammarion e Rusteng. Rusteng foi dos espíritos, dessa pleiade de espíritos, que deveria ajudar a trazer essa codificação à doutrina dos espíritos, e ele se perdeu no meio do caminho. Eu trouxe um quadro onde a gente tem algumas personalidades, inclusive Gabriel Delany, Camille Flammarion, entre outros, né, Sérgio Lombroso, Ernesto Bozani, Alexandre Aksakov, Emílio de Miranda, Hernani, José Herculano Pires, todos esses espíritos que estão aqui, essas personalidades que estão aqui, são cientistas, estudiosos, continuadores, né, da doutrina que os espíritos trouxeram através de Kardec, que foi compilados. Então, tem muito material para que a gente possa continuar assertivamente, né, na direção que a doutrina dos espíritos nos trouxe, e que está até no livro, no livro Brasil do Mundo, Coração Pátria do Evangelho, nos direcionando os continuadores, né? As personalidades queriam continuar, para que a gente não se perca no caminho, para que a gente vá no caminho que a doutrina espírita trouxe para a gente. Leon Denis, um dos continuadores dessa doutrina, que estava lá no Brasil do Mundo, Pátria do Evangelho, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ele nos traz, através desse livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, a importância e a complexidade para elaborar essa doutrina. Esse livro é o resultado de um imenso trabalho de classificação, coordenação e eliminação, que teve por base milhões de comunicações, de mensagens provenientes de origens diversas, desconhecidas umas das outras. Mensagens obtidas em todos os pontos do mundo, e que o eminente compilador reuniu depois de ter se certificado de suas autenticidades. No livro de Allan Kardec, o ensino dos espíritos é acompanhado para cada pergunta de considerações, comentários, esclarecimentos que fazem sobressair com mais nitidez a beleza dos princípios e a harmonia do conjunto. Kardec, ele sabia da confusão que reina na maioria dos sistemas, né? Quando não existe a clareza. E ele foi preparado, como a gente viu lá no trecho trazido no Brasil do Mundo, Pátria do Evangelho, foi preparado na pátria espiritual para trazer, compilar, codificar essas informações da doutrina espírita. Que essa doutrina, ela não é humana para a espiritualidade, ela é da espiritualidade para a humanidade, para os espíritos encarnados. É para todos os espíritos encarnados. Entrando no livro, já no livro dos espíritos, esse livro dos espíritos, ele foi. Kardec foi na primeira reunião das mesas girantes, a gente vai ouvir falar nisso no decorrer do curso. Quem está entrando agora, não se preocupe, porque esse curso, como a gente já sabe, ele é um módulo que ele vai voltando nos temas, né? A gente entra na parte mediúnica, tem uma programação, todos já devem ter acesso a ela, as aulas, e a gente vai falando do mesmo assunto, então não se assustem. Kardec, ele foi numa das reuniões de mesas girantes em 1855. Foi a primeira reunião que ele compareceu para ver o fenômeno das mesas girantes.
E a partir daí, 2 anos depois, em 1857, ele trouxe o primeiro livro, que foi o Livro dos Espíritos. Então, foram 2 anos de trabalho, in loco, né, nas reuniões, de compilação, que nós vimos agora o Leon Denis narrar, de seleção, de verificação, né? Foi um trabalho para elaborar esse primeiro livro que daria origem aos demais livros da codificação. Nessa contracapa do Livro dos Espíritos, eu peguei a contracapa, está escrito ali, ó, filosofia espiritualista, bem no acima. O que é filosofia? Eu peguei o significado para a gente. Quando o homem pergunta, interroga, cogita, quer saber como e o porquê das coisas, dos fatos, dos acontecimentos, nasce a filosofia, que mostra o que são as coisas e por que são as coisas como são. Nós estamos acostumados a uma heteronomia, a nos dizer, a vir de fora a verdade. E no Espiritismo, o Espiritismo nos ensina a autonomia, para que nós busquemos a verdade a partir dessas informações sobre nós mesmos. Né? Nós vamos buscar, nós não vamos aceitar a verdade, nós vamos buscar. E a filosofia, ela tem esse aspecto, esse viés de questionar, de se perguntar, de onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Né? Qual é o motivo de eu estar aqui, se eu sou um ser espiritual? E essa doutrina dos espíritos, ela nos traz essa informação desse mundo espiritual para nós encarnados, enquanto encarnados. E interessante é que a gente fala o Livro dos Espíritos, mas na contracapa está dizendo que o Livro dos Espíritos tem um tema, um título maior, né? Está falando ali, ó, contendo os princípios da doutrina espírita, sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o futuro da humanidade. Ela já vem trazendo, respondendo todas essas questões. É muito, e aí ele fala que foi compilado e ordenado por Allan Kardec. É muito importante. É uma filosofia espiritualista. Então, ela é feita para os espíritos, todos os espíritos, né? Toda a humanidade. Entrando um pouco mais no Livro dos Espíritos, tem a parte do prolegômenos. O que é um prolegômenos? Amplo texto introdutório que contém as noções preliminares necessárias à compreensão de um livro. Introdução, prefácio. Então, é um amplo texto introdutório. E aí eu peguei uns trechos desse prolegômeno, que está no Livro dos Espíritos. Os espíritos anunciam que os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal são chegados. E que, sendo os ministros de Deus, esses espíritos, e os agentes da vontade de Deus, sua missão é instruir e esclarecer os homens. Então, a missão é instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Outro trecho. Este livro é a compilação dos seus ensinamentos. O que é compilação? É uma reunião, é uma coleção de textos, documentos ou trechos de autores diversos. Então, foi compilado uma reunião, uma coleção de textos de autores diversos, que são que vem dessa pleiade de espíritos superiores. Então, vamos voltar. Este livro é a compilação dos seus ensinamentos. Foi escrito por ordem e sob o ditado dos espíritos superiores, para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional, livre dos preconceitos do espírito de sistema. A gente vai ver o que é espírito de sistema. Quem trouxe esse prolegômeno, essa introdução, foi nada mais, nada menos que São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito da Verdade, que nós vimos no slide inicial,
Jesus falando do Paráclito, que ele ia mandar sobre a incumbência, sobre a responsabilidade do Espírito da Verdade. Jesus falou do Espírito da Verdade. E ele está aqui no Prolegômeno, assinando o Prolegômeno, essa introdução. Sócrates, Platão, Fênelon, Franklin e Swedenborg. Então, eu sugiro que a gente pegue esse livro dos Espíritos, esse Prolegômeno, que ele é um texto maior, e leia com muita atenção. Muita atenção. Então, espírito de sistema, que eles queriam fugir desse espírito de sistema. O que que é? Eu peguei do Livro dos Médiuns, no capítulo 4, tem um capítulo chamado Sistemas. Quando os estranhos fenômenos do espiritismo começaram a se produzir, as mesas girantes, aconteceu que cada qual os interpretou ao seu modo, de acordo com as suas ideias pessoais, suas crenças e seus preconceitos. Os adversários do espiritismo logo viram nessas divergências de opinião um argumento contrário, dizendo que os próprios espíritos não concordavam entre si. E aí vem uma notinha importante. Quando os espíritos que não estão a favor da obra de Jesus, eles querem acabar com a obra, eles vão de dentro para fora. E eles colocam o quê? A dúvida. Então, se a gente não concorda entre si, se a gente não tem um leme, um norte, se a gente não tem, se a gente lê vários livros, diverge de ensinamentos, a gente se perde em opiniões, em personalismo. Por isso que a gente aqui preza, a gente estuda a codificação trazida por Kardec e seus continuadores. Nos slides mais para frente, eu vou trazer os livros que são da codificação de Kardec e os complementares. Vamos conversar sobre os complementares. Herculano Pires trouxe a divisão do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, ele foi o livro inicial e a base dos outros livros da codificação. No primeiro livro, ele fala sobre as causas primárias. No segundo, mundo espírita ou dos espíritos. No terceiro, as leis morais. No quarto, esperanças e consolações. Nós vamos pegar brevemente, a gente não vai entrar muito no tema de cada um, porque isso vai ser no decorrer do módulo, tá? Então, o primeiro livro que se origina do Livro dos Espíritos é o Livro dos Espíritos mesmo. O Herculano, ele fala, podemos encontrar uma parte que se refere a ele mesmo, ao seu próprio conteúdo. É o constante dos livros 1 e 2, até o capítulo 5º. O outro livro que se origina do Livro dos Espíritos, ele vai ampliar esse estudo, é o Livro dos Médiuns. É uma sequência natural do Livro dos Espíritos, né? Ele trata especialmente da parte experimental da doutrina. Tem a sua fonte no livro 2, a partir do capítulo 6º até o final. Toda a matéria contida nesta parte é reorganizada e ampliada neste livro dos médiuns. Principalmente ao capítulo 9º, né, que fala da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Outro livro que vai surgir do Livro dos Espíritos é o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma decorrência também natural do livro 3, em que são estudadas as leis morais. Trata também, especialmente, da aplicação dos princípios da moral evangélica, bem como dos problemas religiosos, da adoração, da prece, da caridade. Nessa parte, o leitor encontrará, inclusive, as primeiras formas de instrução dos espíritos, comuns àquele livro, com a transcrição de comunicações por extenso e assinada sobre as questões evangélicas. É o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, né? Numa linguagem contemporânea, nos ajudando a ter o entendimento do que Jesus falava já há 2000 anos atrás. O outro livro que surge a partir do Livro dos Espíritos é O Céu e o Inferno,
Ele decorre do livro 4, Esperanças e Consolações, em que são estudados os problemas referentes às penas e aos gozos terrenos e futuros. Ele fala também dos dogmas, da discussão do dogma trazido pela igreja, das penas eternas e da análise de outros dogmas, como a ressurreição da carne e o paraíso, o inferno, o purgatório. Traz numa parte do céu e inferno os relatos de irmãos já na pátria espiritual, falando sobre as suas experiências de desencarne. E o último livro que fecha todos esses é a Gênese. A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, que relaciona-se aos capítulos 2, 3 e 4 do livro 1, e o capítulo 9, 11 do livro 2, assim como a parte dos capítulos do livro 3, que tratam dos problemas genésico e da evolução física da Terra. É um livro que fecha todo o ensinamento, ele é muito importante, né? Porque é o livro final que vem da origem do livro dos Espíritos. Eu trouxe aqui um quadro para a gente visualizar tudo isso que a gente acabou de falar. O interessante é para na hora do nosso estudo, questões que vierem, a gente vai especificamente ali, depois que a gente conheceu toda a codificação, agora a gente vai começar no estudo, então fica bem fácil para a gente localizar cada questão em seus livros, em seus capítulos, que livro que eu vou buscar. Eu trouxe também os livros da codificação, né? A gente tem os 5 livros que acabamos de falar, originados no Livro dos Espíritos, então são o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Médiuns, Céu e Inferno e a Gênese. Temos o que é o Espiritismo, que foi trazido por Kardec também, é um livrinho bem fininho, com questões já específicas, falando o que é o Espiritismo, trazendo questões de pessoas que queriam saber o que era, mandavam questões para ele, e fez esse livro. E Obras Póstumas, que foi um livro lançado depois do desencarne de Kardec. Então, são documentos compilados e feito esse livro após o desencarne dele. Ainda, enquanto encarnado, ele lançava mensalmente a Revista Espírita, que também faz parte da doutrina dos espíritos. Kardec também fez um catálogo racional, que eram obras para se fundar uma biblioteca espírita. Ele dizia que a gente precisava se instruir tanto quanto com a literatura que era a favor do espiritismo, quanto aquela que era contra, para a gente poder saber argumentar. Emmanuel fez, através do Chico Xavier, do médium Chico Xavier, um estudo, né, uma coleção de estudos dos livros da doutrina espírita. Né? E ali está né, o Espírito de Verdade, tem Religião dos Espíritos, são 5 livros também. Para cada livro da codificação que nós acabamos de ver, eles fizeram estudos em reuniões mediúnicas. Então, é bem interessante. A gente tem muito material. Não dá para perder tempo com coisas diversas, porque é muito material, a gente não consegue nem nessa encarnação estudar toda a codificação. Ainda tem as obras complementares trazidas pelo Emmanuel, pelo André Luiz, pelo Humberto de Campos, eu esqueci o outro que também faz parte das psicografias de Chico Xavier, da mediunidade de Chico Xavier, para a gente poder estudar. Então, a gente não pode perder tempo com obras que fogem disso, né? A gente já tem um norte, né? Pesquisadores que estão fazendo, que vão estudando essa parte que já foi trazida, né? Então, a gente tem que focar, se direcionar, estruturar a base com a codificação, né? E essas obras complementares. Kardec teve em 9 de outubro de 1861, foram queimados pela igreja 300 livros para poder parar com a obra, né? E Kardec, ele notabilizou esse acontecimento como Auto de Fé de Barcelona.
ele traz para a gente uma visão assim espiritual dessa situação que é fenomenal, né? Ele fala: podem-se queimar os livros, mas não se queimam as ideias. As chamas das fogueiras as superexcitam, em lugar de abafá-las. Todo mundo quer saber o que está acontecendo, por que estão queimando esse tanto de livro? Alguma coisa tem aí, né? As ideias, aliás, estão no ar, e não há Pirineus, que são montanhas, bastante altos para detê-las. E quando uma ideia é grande e generosa, ela encontra milhares de peitos prontos para aspirá-la. Tanto é que nós estamos aqui, 160 anos depois, falando do Livro dos Espíritos, que foi queimado. Não adiantou, né? Não adiantou nada queimar. Foi propagar, né? No livro O que é o Espiritismo, tem um trecho que resume bem, assim, o que os espíritos queriam trazer com o espiritismo, né? Com essa doutrina deles. O espírito é, ao mesmo tempo, ciência de observação e uma doutrina filosófica. É ao mesmo tempo. Como ciência prática, ele consiste nas relações que podem estabelecer com os espíritos. Como filosofia, ele compreende todas as consequências morais que decorrem dessas relações. Então, a gente pode definir assim o espiritismo. O espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e da destinação dos espíritos. Da natureza, da origem e da destinação dos espíritos. E das suas relações com o mundo corporal. Na Gênese, Kardec traz a confirmação de tudo do que Jesus falou lá na frente, que a gente pegou no primeiro slide, naqueles 2 trechos de João Batista. Kardec traz, os espíritos trazem através de Kardec exatamente a mesma coisa. Então a gente tem a certeza de que o Espiritismo é o Consolador prometido, o Paráclito prometido por Jesus há 2000 anos. Olha o trecho. O Consolador é, pois, no pensamento de Jesus, a personificação de uma doutrina soberanamente consoladora, onde o inspirador deve ser o Espírito da Verdade, que assinou o prefácio, o prolegômeno, lá no Livro dos Espíritos. O Espiritismo realiza, como tem demonstrado, todas as condições do Consolador prometido por Jesus. Não é uma doutrina individual. A gente já viu lá em Leon Denis, que foi compilado, enviado mensagens para diversos lugares, diversos médiums, a mesma pergunta para todos eles, e responderam da mesma forma, foi compilado. Houve uma sistematização, um estudo, uma organização por Kardec para poder elaborar os livros. Então, não é individual, é coletiva. São várias fontes. Uma concepção não é uma doutrina individual, uma concepção humana. Ela veio de lá para cá, através da mediunidade. Ninguém pode se dizer criador. É o produto do ensinamento coletivo dos espíritos ao quais preside o Espírito da Verdade. Olha a importância do Espírito da Verdade, que Jesus já falava lá atrás. Não suprime nada do Evangelho trazido por Jesus, ele completa-o e elucida-o. Jesus, naquela época, ele precisava falar daquela forma, com aquelas alegorias, usando de parábolas, não trazendo a verdade, porque a gente não compreenderia. Hoje a gente está correndo atrás para ver se a gente entende um pouco para colocar na nossa vida, né? Então, precisou ter esse período, passar por esse período. E hoje é o momento da gente estudar o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, porque agora a gente já está maduro, já está grandinho, já está crescidinho, já dá para entender, né? A gente precisa
correr atrás, continuar estudando e no trabalho, né? Porque a gente não veio médium aqui por nada. Alguma coisa a gente tem que fazer com essa mediunidade, não é vendê-la ou ficar dando passividade em casa. A gente tem que pôr ao trabalho no laboratório do trabalho. O laboratório é um centro espírita sério, que segue a doutrina de Kardec, trazidas pelos espíritos de luz. Então, a gente finaliza aqui com a imagem de Jesus lá falando há 2000 anos atrás para a gente sobre esse Paráclito, sobre esse Consolador, sobre essa doutrina maravilhosa que veio libertar as nossas consciências, nos ajudar a viver esse presente da melhor forma, para que a gente possa construir o nosso futuro da melhor forma. Então, que Jesus esteja sempre conosco, nossos mentores, amigos, os trabalhadores espirituais, possamos ser boas ferramentas do Cristo, e que seja feita sempre a vontade de Deus em nossas vidas. Espero todos para a próxima aula com todos nós, né? Que todo mundo faz parte dessas aulas, e que sejam muito felizes. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada.